todo mundo se compara e fica medindo a sua vida, a sua perspectiva com a régua do outro, com a vida do outro, com aquilo que na verdade não é a vida do outro de fato. É que a comparação, ela é um veneno que vai lentamente te deixar angustiado e não vai permitir que tu consiga apreciar a tua própria vida. Vamos falar a verdade, você se compara com os outros o tempo todo e isso faz você se sentir atrasado. Mas eu vou provar que tudo isso é falso e que é apenas fumaça, que tem um objetivo muito claro, fazer você se sentir assim. Primeiro, que isso somente acontece nessa escala que acontece porque a gente vive na era da internet, na era das redes sociais. E as redes sociais são esse grande circo que todo mundo montou e que as pessoas acabam fazendo isso por dois objetivos em comum. Mas antes, você precisa saber que as redes sociais, elas estão ali justamente para captar sua atenção, né? Para você estar ali consumindo conteúdo e te prender ali dentro. E eles querem te prender ali dentro porque isso é um negócio. Eles vendem essa atenção para as pessoas. Então, as pessoas que estão ali, elas estão por dois motivos. Ou elas trabalham com isso, ou elas estão ali para suprir uma carência e buscar algum tipo de afeto. Então, as pessoas que trabalham com isso, elas querem dinheiro, e as pessoas que não trabalham com isso, mas estão ali, elas querem alguma forma de afeto e validação externa. Você, que é o usuário das redes sociais e fica se comparando com todo mundo o tempo todo, tá ali, e as pessoas começam a postar coisas que elas acham que vão ser validadas, ou seja, quem quer te vender alguma coisa para ganhar dinheiro vai fazer uma comunicação específica para te convencer a passar teu cartão de crédito por alguma coisa, por algum motivo. E quem não quer te vender, mas quer receber uma validação externa, quer receber um afeto através das redes sociais, vai te passar também uma comunicação específica com esse mesmo objetivo, de conseguir te impressionar ou de conseguir chamar a tua atenção para te validar aquele comportamento que aquela pessoa está demonstrando. O que acontece quando esses dois tipos de pessoas se comportam na internet dessa forma e te impactam com esse comportamento? Assim como várias pessoas na internet fazem isso, não é uma ou duas pessoas que estão fazendo, são praticamente todas as pessoas que estão na internet, elas interagem dessa forma. Então, esses dois grupos, eles entendem que para conseguir o que eles querem, eles precisam compartilhar coisas de uma forma específica, de uma forma seletiva. E isso acaba influenciando o comportamento das outras pessoas que estão na internet. E é por isso que todo mundo tem o mesmo comportamento. Se tu for ver, os posts são muito iguais nas redes sociais, principalmente no Instagram. As pessoas postando rolê, postando as coisas que elas estão fazendo, postando comida, postando academia, postando treino, postando carro, postando vitória, postando viagem, tá ligado? Ninguém posta derrota. Ninguém posta desgraça, ninguém posta tristeza. E até as pessoas que postam em algum momento é de uma forma planejada também para receber essa validação e receber atenção, mas são uma minoria, entendeu? Mas ninguém posta o quão canalha tá sendo com alguém. Ninguém posta aquele momento em que foi um grande vacilo da sua vida. Ninguém posta aquele momento em que foi injusto contra a pessoa. E essas coisas acontecem no nosso dia a dia. Nós somos humanos, a gente faz essas coisas, a gente erra nesse sentido. Só que ninguém posta isso, saca? Por quê? Porque as redes sociais, elas são uma demonstração seletiva da vida, saca? Totalmente seletiva da vida. E isso cria essa ambientação onde todo mundo sabe qual é a comunicação utilizada nas redes sociais e existe um ditado que é o monkey see, monkey do, saca? As pessoas vêm e repetem, né, aquilo que os outros fazem e acaba que todo mundo vai repetindo esse comportamento e criando essa esfera de comparação, onde todo mundo se compara e fica medindo a sua vida, a sua perspectiva com a régua do outro, com a vida do outro, com aquilo que na verdade não é a vida do outro de fato. Quando na verdade a vida do outro é algo que está fora do teu campo de visão. Porque a verdadeira vida dele, a realidade de todos os problemas e de todos os benefícios que é estar na pele daquela pessoa, tu não tem acesso de fato, tá ligado? Tu tem acesso só a uma demonstração seletiva da vida que essa pessoa expõe na internet. E é muito louco, a gente que tá na internet todo dia sabe disso em algum nível. Eu acredito que não tem ninguém que consuma muita internet que não sabe disso em algum nível, que aquilo ali não é vida real. Mas da mesma forma que a gente sabe disso, a gente se deixa ser impactado por isso. E essa grande arena de comparação
faz muitas pessoas travarem e sentirem que, cara, eu tô atrasado, ou eu não sou capaz o suficiente, porque aquela pessoa tem mais conhecimento, aquela pessoa ela tem mais capacidade, ela tem mais habilidade, ela tem mais conexão, ela tem mais estrutura, então eu não vou conseguir fazer. E as pessoas vivem nessa porra dessa comparação maldita e, na verdade, elas não sabem de fato o que tá acontecendo na vida das outras pessoas. E é muito louco esse desejo intrínseco que muitas pessoas têm de viver a vida de outras pessoas e, consequentemente, não saber que talvez a vida daquela pessoa que ela deseja viver seja uma bosta, tá ligado? Seja uma bosta. Ou talvez seja uma vida que aquela pessoa goste, que faça sentido, mas se a pessoa que está se comparando fosse viver, ela também não ia gostar, tá ligado? Então, a gente quebra essa barreira da individualidade ou da autoconsciência, de buscar uma vida própria, de buscar construir uma vida própria, de buscar ser grato pelas coisas que tem, e a gente tem muito mais coisas do que a gente pensa que tem, né? Geralmente as pessoas só dão valor para as coisas quando elas perdem de fato, porque a dor da perda é muito grande, é maior do que o sentimento de vitória, de ganhar algo novo. Então as pessoas acabam se distraindo com a vida alheia, sendo que toda a vida alheia que é exposta na rede social é de certa forma uma ficção, tá ligado? E aí a galera se compara. E a comparação é uma das coisas que é como se fosse um câncer, destruindo lentamente a tua percepção e fazendo tu tomar escolhas que não fazem sentido pra ti. Entende? Por quê? Porque aí tu começa a querer viver a vida de outras pessoas e começa a afastar-se de si mesmo, saca? Começa a tentar viver algo que tu acha que é legal ou que tu teve uma perspectiva de que aquilo era legal porque aquela pessoa parece feliz e tu gostaria de sentir como ela parece se sentir, não como ela se sente de fato, porque tu não tem como saber como ela se sente de fato, entendeu? E a gente vive assim. E aí, como existe muita propaganda e muito marketing dentro da internet, é impossível isso não mexer com as pessoas, né? O lance de vender algo, de vender uma vida perfeita, de vender um estilo de vida, saca? Que sempre vai ser atraente para um grupo de pessoas, sendo que no fundo, tudo é falso, né? No fundo, quando tu começa a conhecer de verdade as pessoas, ou quando essas pessoas são expostas, né, por outras pessoas, dentro de um contexto que elas não gostariam de trazer à tona, tu começa a perceber que é tudo falso, da mesma forma que se tu é uma pessoa que posta na rede social, provavelmente tu também está sendo falso. Entendeu? Porque eu duvido que tu poste a tua vida de verdade, do jeito que ela é, de fato, saca? Crua, autêntica, saca? Eu duvido muito, porque pouquíssimas pessoas têm capacidade de fazer isso. E a grande maioria reproduz o mesmo comportamento. A diferença é a escala, que pessoas que têm mais acesso, tanto de dinheiro quanto de conexões e de público, mais alcance, essas pessoas elas têm uma escala muito grande e elas compartilham, e como isso acaba sendo um negócio lucrativo, elas acabam expondo mais partes seletivas e criando uma narrativa que não condiz tanto com a realidade. Porque essa narrativa ela é reforçada ao longo do tempo. Enquanto pessoas que não vivem disso, ou que postam menos, elas vão criar uma narrativa que também não é verdadeira, mas com menos intensidade. E onde eu quero chegar com isso tudo é que a comparação ela é um veneno que vai lentamente te deixar angustiado e não vai permitir que tu consiga apreciar a tua própria vida. Por quê? Porque tu começa a se sentir mal quando tem uma percepção de inferioridade em relação a outra pessoa e começa a se sentir bem enquanto tem uma relação de superioridade em relação a outra pessoa, ou seja, tu vê uma pessoa que está pior do que você naquele momento e aí tu se sente bem, eu tenho vantagem. Aí tu vê uma pessoa que está melhor e aí tu te sente mal, nossa, estou atrasado, entendeu? E isso é tudo uma busca desenfreada do ego por tentar validar a si mesmo, por tentar confiar em si mesmo e tentar validar esse mar de inseguranças que você tem e que estão rondando aí o tempo todo. E aí tu usa da comparação e do julgamento para tentar validar essa insegurança. Só que isso é um poço sem fundo, porque quanto mais tu te compara, seja positivamente ou seja negativamente, mais dependente dessas validações tu vai ficar. Então mesmo que se tu se compare com várias pessoas que tu sinta, nossa, eu estou melhor que essas pessoas e te traga uma satisfação, essa comparação vai ser uma faca de dois gumes, porque em outro momento tu vai te sentir mal por se comparar com uma pessoa que aparentemente vai estar
à sua frente, aparentemente vai estar numa situação mais favorável, entendeu? E quanto mais tu alimenta esse sentimento de comparação, mais tu cresce e reforça esse ego que quer se agarrar em algo, que quer se agarrar numa segurança, que quer se agarrar numa validação, e mais dependente tu fica dessas validações, tanto internamente, de tu conseguir validar essa percepção de valor, essa percepção de lugar, de posicionamento, de estar melhor ou pior, quanto uma validação externa, de alguém reconhecer isso também em ti, de alguém te admirar por causa disso, tá ligado? De alguém reconhecer que, nossa, tu é foda, tu tem milhares de seguidores, nossa, tu é foda porque tem dinheiro, entendeu? E aí tu começa a perceber que essas admirações, elas são sempre por algo, não que tu é, mas por algo que tu tem, ou algo que tu faz, saca? E as pessoas se apegam a essas identidades porque elas recebem validação, afeto, saca? Amor, porque validação nada mais é do que amor, e as pessoas buscam isso, buscam amor, buscam afeto, buscam esse conforto, e elas se apegam a essas identidades porque através dessas identidades, de uma pessoa foda, de uma pessoa rica, de uma pessoa, sei lá, que tem milhões de seguidores, uma pessoa que tem atenção das outras pessoas, ou pelas coisas que ela faz, sei lá, tem um artista muito foda, entendeu? Elas recebem essa validação e elas se apegam a essas identidades como se aquilo fosse elas, como se o trabalho fosse elas, como se os bens fossem elas, como se as coisas que ela produz fosse ela, fosse a identidade dela. E aí quanto mais apegado tu tá a algo que está externo, tá ligado? Mais vulnerável tu tá. Porque isso é fugaz, isso não é perene, isso se desfaz com o tempo. As coisas que tu tem, as coisas que tu faz, as coisas que tu produz, elas se desfazem com o tempo. Então, quanto mais tu colocar tua identidade nessas coisas, quando essas coisas se desfizerem, inevitavelmente, tu vai sofrer, tá ligado? Porque tu tá colocando tua identidade fora do único lugar que ela deveria estar, que é dentro de si mesmo. E, fora isso, o ato de se comparar com as pessoas é o maior veneno de paralisia que existe. Então, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem vontade de fazer algo, todo mundo quer construir algo, tem desejo de construir uma vida própria, né? O impulso natural de construir uma vida própria, de crescer, se desenvolver, evoluir, criar, saca? Todo mundo tem esse impulso criativo. Mas, muitas pessoas não agem, se sentem mal, se sentem seguras, se sentem retraídas, porque vivem se comparando com outras pessoas e se achando inferior a outras pessoas, se achando que não vão ter capacidade ou que vão ser rejeitadas porque aquilo que elas fizerem não será tão bom quanto aquilo que os outros fazem, entende? E viver atrás desse medo, viver atrás desse fluxo, desse ciclo de comparação é uma vida de merda, entende? É uma vida pequena, é uma vida medíocre, é uma vida, eu não diria nem medíocre, mas é uma vida reduzida, é abaixo da média, entende? É muito abaixo da média, porque a gente tem aí, sei lá, 70, 80 anos de vida para experienciar as coisas que a gente tem para experienciar, pelo menos nessa forma, e depois tudo acaba. E aí imagina passar esse tempo todo com um desejo profundo de fazer algo que tu sente que é genuíno, que é verdadeiro, que faz sentido, e nunca fazer absolutamente nada. Porque tá perdido nesse jogo de comparação e porque acaba sempre caindo no julgamento que reforça o medo. E a única forma de quebrar esse ciclo é se afastar desse fluxo de comparação, é se afastar desse ambiente que te expõe gatilhos de comparação e criar uma verdadeira coragem para agir em prol daquilo que tu acredita. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a coragem amarga o suor do corpo, o medo tempera o jantar do lobo. E é exatamente isso, porque é como se tivesse um monstro dentro de cada pessoa, que é aquela voz que te desencoraja, aquela voz que te gera receio, te gera medo e faz te sentir, de certa forma, aprisionado dentro das escolhas, dentro das próprias percepções, dentro da autoimagem, do autojulgamento
e que te impede de realmente agir e executar as coisas que tu deseja executar. Esse sentimento é algo que tu não vai excluir totalmente da tua vida, porque ele faz parte da tua identidade, mas tu que alimenta ele, saca? E a coragem é o que faz ele dormir com fome. Então, a partir do momento que tu entende que praticamente nada disso que tu vê é real, que é tudo uma ilusão seletiva de uma narrativa de realidade, tu percebe que não faz sentido estar se comparando com algo que, além de ser um contexto totalmente diferente de realidade, não é a realidade. E a partir daí só resta uma opção, que é viver de fato a tua vida, fazer as coisas que tu quer fazer, executar as coisas que tu quer executar e agir. Esse é o único caminho. Curte o vídeo, comenta aqui e tamo junto.